Shalom, shalom, bom dia. Hoje nós vamos ler Lucas de 1 a 3 e Salmos 92. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que aconteceram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o início, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te forem ensinadas. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias e Isabel, a mulher dele. Também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Quando chegou a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes às sabedorias dos justos. E assim deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a vocês estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no templo. Quando ele saiu, não conseguia falar nada. Então, o povo percebeu que ele tivera uma visão no templo. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando terminaram os dias do seu serviço sacerdotal, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, a sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa pensando: isto é obra do Senhor. Agora, ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação diante do povo. No 6º mês, Deus enviou um anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Saudações, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo:
como acontecerá isso? Uma vez que sou virgem. O anjo respondeu: o anjo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para a cidade da região montanhosa da Judéia. Ao chegar, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que está no seu ventre. Mas, porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre se agitou de alegria. Bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que temem de geração a geração. Ele realizou feitos poderosos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou Israel, o seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos seus antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Ao completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de pai, Zacarias. Mas a sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu o nome dele, João. Imediatamente a boca se abriu e a língua se soltou. E ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falavam sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que será este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, o seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, ó Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele levantou um chifre de salvação para nós, da linhagem de Davi, o seu servo, como falaram pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua aliança, o juramento que fez o Arão, o nosso pai, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos a ele sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os dias. E você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho,
para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que vivem nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. Lucas 2. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse primeiro recenseamento foi realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José, que permanecia à casa e à linhagem de Davi, subiu de Nazaré, cidade de Galiléia, Judéia. Ele foi a Belém, cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Haviam pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu. A glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Então o anjo lhes disse: Não tenha medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontraram um bebê envolto em panos e deitados em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu, com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos agora a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê que estavam deitados na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe foram dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando sobre elas no coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhe foram dito. Quando completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, disseram-lhe o nome de Jesus, o qual lhe tinham sido dado pelo anjo antes de ser concebido no ventre. Então, quando completou o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado que o Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito.
a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, uma espada atravessará sua alma. Ali havia uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era muito idosa, tinha vivido com o marido 7 anos depois de se casar, e então permanecerá viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuava e orava dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, começou a dar graças a Deus e falar a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia, se fortalecia e se enchia de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, enquanto seus pais voltavam para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, mas os seus pais não perceberam. Assim, por pensarem que o menino estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurar entre os parentes e os conhecidos. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com os seus entendimentos e com as suas respostas. Quando os seus pais o viram, ficaram perplexos. Então a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: Porque vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devo estar envolvido nos assuntos do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que lhes disse. Então foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes era tetrarca da Galiléia, Filipe, seu irmão, tetrarca da Itureia e Tranconides, Lissânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparam um caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele, todo vale será aterrado, e todos os montes e colinas serão nivelados. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. Todas as pessoas verão a salvação de Deus. Então João disse às multidões que saíam para serem batizados por ele: Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não comecem a dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto, que não der bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Então, o que devemos fazer? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem uma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos
também vieram para ser batizados e eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não cobre nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: E nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente, e contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, pensando no seu coração se acaso João não seria de Cristo, não seria o Cristo. João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele traz a pá na mão para limpar a sua eira e ajuntar o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João anunciava as boas novas ao povo, exortando-os com muitas outras palavras. No entretanto, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todos a de colocar João na prisão. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Você é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressá, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Meldadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Mataté, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Metatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obedé, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naó, filho de Serug, filho de Ragaú, filho de Peleguê, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jaredê, filho de Malaléu, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Salmos 92. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê. Que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os malfeitores serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos
Senhor, os teus inimigos permanecerão. Serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentastes a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atritos do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Amém. Amém, Gabi. Glória a Deus. Obrigada, querida. Gente, porção maravilhosa, que salmo, né? Lindo também, riquíssimo. Palavras de vida sobre a sua vida nessa manhã. Só de você estar aí ouvindo, recebendo essas palavras que produzem vida. O teu interior está sendo cheio dessa vida. Amém? As palavras, elas do Senhor, elas não voltam vazia. Glória a Deus por isso. Nós estamos aqui, então, no livro de Lucas, e nesta manhã o Senhor tocou no meu coração para falar sobre algo muito tremendo que João Batista fez, né? Lucas aqui, ele vai trazer o nascimento aqui de Yeshua, a primeira infância de Yeshua, a forma tão especial, a gente vê ele com 12, 13 anos, né? Ali no templo, ensinando, e algo tão lindo, tão precioso, né? A infância aqui de Yeshua, o nascimento de Yeshua e de João Batista. E quero destacar nesta manhã sobre a voz que clama no deserto, né? João Batista, ele foi aquele que foi separado, foi escolhido para preparar o caminho para o Messias, e ele anunciava o evangelho, as boas novas, com muita ousadia. E é interessante que Paulo, ele vai dizer isso, que quando ele está escrevendo a carta dele ali para a igreja de Éfeso, ele fala que o segredo das boas novas é a ousadia, você anunciar com ousadia, e João Batista fazia isso de uma forma muito especial. Ele proclamava com grande ousadia as boas novas. E a gente vai ver aqui em Lucas 3, 7, é uma das passagens aqui mais poderosas de demonstração de techuvá, de arrependimento, que a gente vai encontrar no Novo Testamento. E João Batista, ele vai começar assim, né? Ele vai chamar, é muito interessante o termo que ele usa, né? Ele vai dizer assim, no capítulo 3, versículo 7. Portanto, João dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele, né? As pessoas estavam ali vindo para ser batizadas, e ele dizia: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir do castigo vindouro? Por que ele chama aqui de raça de víboras? Aquelas pessoas estavam indo lá para se batizar, né? E ele chama eles de raça de víboras. Aqui ele está usando uma linguagem profética clássica. Por quê? No pensamento judaico, a serpente, ela não só representava um mal, mas ela representava a hipocrisia. Então, você aparentar uma coisa por fora, enquanto você carrega um veneno por dentro. Olha que interessante, quando a gente vai entendendo aqui profundamente, vai abrindo e vai ampliando aqui a visão,
né? Então, essa palavra serpente em hebraico, ela tem a mesma raiz que a palavra engano, que a palavra adivinhação. Então, João, ele está confrontando a religiosidade externa sem a transformação interna. Entende? Então, o profeta Isaías, ele denunciava muito isso, né? A religiosidade, que era o quê? Rituais espirituais ali, só que vazios, vazios. O coração ali não estava naquilo, era só a fachada, era só a aparência. E aí, nesse versículo 7, ele vai dizer assim, ó, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Né? A ira vindoura aqui, ele está conectando com o dia do julgamento. Ele não está inventando aqui uma nova teologia, mas ele está aplicando já toda uma escatologia ali, né? Que fala do dia do julgamento. E aí ele vai entrar no capítulo 8, ele vai dizer assim, ó, se vocês se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados, então produzam frutos. Produzam frutos que comprovem isso. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo que Deus pode fazer dessas pedras aqui filhos de Abraão. Então, ele está falando aqui sobre os frutos de arrependimento. O que é o fruto do arrependimento, né? Primeiro que, vamos lá, conceito de arrependimento no hebraico, a palavrinha techuvá, todo mundo já sabe aqui, né? A palavra techuvá. Então, o que é aqui o techuvá? É o reconhecimento do erro, é você confessar, é você ter um compromisso com a mudança. E é você ter ações práticas que vão demonstrar essa mudança. Esses são os frutos. Os frutos, eles precisam ser visíveis da transformação interior, né? Então, ele está falando aqui nesse versículo disso, né? De ações práticas que demonstram a mudança. É o fruto visível daquilo que aconteceu lá dentro, a mudança que aconteceu aqui dentro. Quando ele fala assim, olha, não pense em você, eu sou filho de Abraão, né? Porque aqui era uma má compreensão aqui que confrontava a presunção deles achar que porque eles vinham de uma linhagem de Abraão, estava tudo garantido, né? E ele está dizendo, não é assim que funciona. Você precisa ter um arrependimento pessoal, né? Porque a verdadeira descendência de Abraão é pela fé e não apenas pela carne. Paulo vai dizer sobre os filhos da promessa, né? E ele fala, ó, até essas pedras aqui podem se tornar filho de Abraão, né? E aqui ele está fazendo até uma referência profética dos gentios, da inclusão dos gentios como filho de Abraão. Não era uma linhagem pela carne, né, pelo DNA, mas são aqueles que são os filhos da promessa. A descendência verdadeira de Abraão é pela fé. Então ele confrontava aqui a presunção deles, não, porque eu sou filho de Abraão, né? Eu sou filho, ele falou, não, não é assim que funciona. E aí aqui ele vai começar no versículo 9, ele vai dizer, ó, o machado está posto à raiz das árvores para cortar toda árvore que não produz o bom fruto. Então ele está dizendo assim, ó, quem não tem fruto de arrependimento, o machado já está posto para cortar e lançar ao fogo, para derrubar e lançar ao fogo, né? Então João Batista, ele era aqui, ó, faca na caveira, né? Ele falava com ousadia o que tinha que ser falado, né? E aí ele vai dizer assim, ó, e aí as multidões perguntavam para ele, né? Se é assim,
O que a gente deve fazer, então? E aí a resposta dele é extraordinária. Ele vai dizer assim, ó, no 11. Quem tiver 2 casacos para compartilhar, né, deve compartilhar com quem não tem nada. E quem tiver comida deve fazer o mesmo. Ele vai dizer, coletores de impostos, os coletores de impostos também vieram perguntar para ele o que eles deviam fazer. E ele respondeu, não cobrem mais do que o governo exige. E alguns soldados lhes perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu, não intimidem ninguém, e não acusem falsamente as pessoas, e se contentem com o seu salário. Gente, olha que extraordinário. João, ele está falando de coisas básicas. Ele está falando de coisas básicas. Ele está falando assim, ó, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimento, faça o mesmo. Ele está trazendo aqui um princípio básico. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Para os cobradores de impostos, ele está dizendo assim, ó, não cobrem mais do que te foi ordenado. Os cobradores de impostos, eles eram desprezados porque eles colaboravam com Roma na extorsão. Então, João não está rejeitando eles e nem está falando para eles sair do trabalho deles. Ele só está falando assim, ó, seja reto no seu trabalho. Seja reto. Que dentro de ti você tenha retidão de você fazer aquilo que é reto. Não cobre mais do que está sendo ordenado para você. Não pratique a extorsão. Seja reto. E aí ele está falando aqui também para os soldados perguntam em nós o que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer? Porque os soldados romanos ali, eles tinham aquelas práticas de tratar mal as pessoas, de defraudar as pessoas, né? De extorquir as pessoas. E aí João vai falar para eles assim, ó, a ninguém trateis mal, nem defraudem as pessoas, e se contentem com o seu salário. Porque era uma cultura que aqueles soldados tinham, era normal, sabe? Aquele normal, né? Defraudar, tratar mal, extorquir as pessoas, era normal, né? O normal que é o normal do inferno, não é o normal do reino, não é o normal da cultura, o qual vocês querem fazer parte. Ele está falando aqui, ó, ok, continua no seu trabalho, mas não trata ninguém mal. Não defrauda mais a ninguém e contente-se com o seu salário. Então, ele está estabelecendo aqui princípios éticos universais, princípios morais. Então, aqui, João está falando, gente, de algo muito forte, porque cada pessoa ela tem condição de fazer isso. A pessoa, todos nós aqui podemos decidir, a gente tem a decisão, a tomada de decisão de saber que agora nós somos filhos do rei. E nós temos o poder de escolher aquilo que é certo. E demonstrar que nós amamos ele, que nós queremos esse reino, fazendo aquilo que é certo, escolhendo fazer aquilo que é certo. Isso é fruto de arrependimento. Isso é demonstração real da transformação que aconteceu dentro de nós. Então, literalmente, o que João está falando aqui, gente? Isso aqui é uma lição muito profunda, muito forte, porque às vezes a gente quer ver, né, grandes gestos espirituais, grandes coisas espirituais, às vezes a gente quer fazer grandes coisas espirituais, mas João está falando aqui, ó, faz o básico bem feito, é a sabedoria do básico, né? É a sabedoria do básico. Porque são nas pequenas escolhas diárias que a gente vai revelar quem nós somos. Nós vamos revelar os nossos frutos.
E aí, esses exemplos dele aqui é muito extraordinário. É muito extraordinário, é muito simples de fazer, está ao alcance de todo mundo, né? Está ao alcance de todo mundo. É uma revolução, literalmente, interior. Lucas 16:10 vai dizer assim para nós: quem é fiel um pouco, sobre muito eu te colocarei. Então, as pequenas ações revelam o nosso coração verdadeiro, entende? As pequenas ações. Aquelas ações quando ninguém está vendo, quando só está ali você e o Senhor, você acha que ninguém está vendo, né? Só está você e nada mais, nada menos que o Rei do Universo te olhando, os olhos dele sobre a sua vida. É nesse momento aqui que você vai revelar o seu coração. Quando você toma as ações que demonstram um verdadeiro fruto do arrependimento. Obrigada. Então, no nosso dia a dia, queridos, no nosso contexto onde nós estamos, nós vamos ter várias oportunidades da gente demonstrar os frutos de arrependimento, né? Dentro da sua família, você tem a oportunidade de demonstrar o fruto de arrependimento. Pedir perdão quando a gente erra, né? Expressar gratidão nas pequenas coisas, ouvir quando alguém fala, no seu trabalho, né? Você fazer o seu trabalho com excelência, você fazer o seu trabalho honrando, né? Porque você está fazendo ao Senhor. Tudo que você faz no seu trabalho, você fazer ao Senhor, né? Com gratidão, com excelência, com respeito. Dentro da sua comunidade, onde você serve a Deus, né? Você cumprimentar as pessoas com alegria, você ajudar alguém a carregar algo pesado, você não fofocar. Isso é difícil, né, gente? Meu Deus do céu. É uma coisa tão boba, mas as pessoas se perdem continuamente, sempre rola uma fofoquinha, sempre tem uma fofoquinha. Gente, isso é lachum rará, isso é língua má, né? Então, você evitar esse tipo de coisa, você escolher travar sua língua, segurar sua língua, é você demonstrar fruto de arrependimento. Então, é nas pequenas coisas, é no básico. É no básico. Na sua profissão, você fazer aquilo que é correto, né? Você fazer aquilo que tem que fazer. Tem pessoas que, às vezes, têm uma vida, né, de crente, uma vida... Mas, assim, ó, faz tudo errado. Entendeu? Faz tudo errado. Sempre tem aquele jeitinho brasileiro. Gente, isso é terrível, isso é horrível para a nossa nação. Essa frase, esse jargão, jeitinho brasileiro, sabe? De querer fazer um negocinho errado aqui, de você querer se safar aqui. Ah, porque fazer um gato na luz, sabe? Fazer um gato aqui para você usar só a luz. Gente, isso é a maior legalidade que você está dando. Você acha que você está ganhando, que você está sendo beneficiado, na verdade você está ali abrindo uma brecha, um rombo, entende? Você está dando, botando, piscando uma placa para o inferno, assim, ó, que você está dando legalidade. O que é dar legalidade? Você dá direito legal dele vir e colocar a mão nas tuas coisas. Você dá direito legal para o diabo vir e trazer destruição para dentro da sua casa. Trazer percas para dentro da sua casa. Porque você está fazendo aquilo que é errado. Você está pecando, você está dando brecha. Então, é nas pequenas coisas, né, que a gente precisa demonstrar aqui fruto de arrependimento. O que a palavra fala? Yeshua fala, dai a César o que é de César. Você ser honesto você ter a honestidade fiscal básica das coisas. Entendeu? O que na sua vida você está fazendo aí nos seus negócios que está errado, né? Que você sabe que você tem que fazer, tem que declarar o imposto.
Tem que fazer, gente. Dai a César o que é de César. Né? Então, analisa isso, porque isso é fruto de arrependimento. E João Batista, aqueles que demonstram uma espiritualidade, né? Uma santidade, mas por dentro faz tudo errado. João Batista fala assim, ó, você é uma raça de víbora. Palavrinha bem leve. E agora, hoje você entende o que é uma raça de víbora. Né? Aquele que por dentro tem veneno. E trabalha com o engano. Aparenta uma coisa, mas por dentro é outra. Então, demonstrem frutos de arrependimento, é o que o João Batista está falando, né? A voz que clama no deserto está chegando hoje, nessa manhã de quinta-feira, aqui para nós. Dai a César o que é de César, né? O Senhor ensina aqui a gente também a amar os nossos inimigos, a não retribuir com o mal. Não retribua com o mal, né? O Senhor está falando que a sede perfeitos no contexto da gente amar até que nos maltrata. É duro, é difícil. Mas aqui, ó, você está demonstrando frutos de arrependimento. E quando você é fiel no pouco, sobre muito, ele te colocará. Então, assim, para a gente fechar aqui. O verdadeiro arrependimento, esses frutos, eles não são um evento, não é um evento que acontece uma vez, mas é um modo de vida, é uma forma de vida, né? O maná, como quando ele era derramado no deserto, ele precisava ser colhido todo dia tinha que ir lá e colher o maná. Então é assim os frutos de arrependimento. Cada dia, nos pequenos atos, nas pequenas decisões aqui no seu pensamento, né? Você vai gerando algo grandioso, né? Você vai fundamentando, estabelecendo esse caráter transformado, essa transformação verdadeira que vai produzindo algo lindo em você. Esse é o verdadeiro milagre, né? Essa transformação que o Senhor vai fazendo na sua vida. Esse é o ato mais grandioso. Amém? Então, os frutos de arrependimento, queridos, eles não crescem nos púlpitos, mas eles crescem, eles vão crescer dentro de você, nas ruas, no dia a dia, no seu lar, no seu local de trabalho, né? Onde a nossa fé se torna carne, onde ela se torna real, onde ela habita entre nós, né? E através de atos simples de amor e retidão. Isso aqui é muito poderoso, muito tremendo, muito forte. Que o Senhor te abençoe grandemente, que você seja renovado, restaurado, impulsionado, constrangido, motivado, impulsionado aqui, em nome de Yeshua HaMashiach, a produzir frutos de arrependimento. Deus abençoe vocês. Nos vemos amanhã com a graça do Eterno. Excelente e abençoado dia. Shalom, shalom. Bom dia.